Entonces, pues a continuación vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario para la profesora allí. Doctora Lando, muchas gracias por su exposición, por ese viaje por el Putumayo, cortito pero todo un viaje. Mi pregunta concreta es, de pronto si encontraste alguna relación de la pérdida de ese chamanismo, ¿sí? De la pérdida de esos curacas, que tú dices que llegaste en los 70 y no encontraste, digamos, como el acercamiento de esos curacas con la ayahuasca, ¿sí? Con el yagé. Si encontraste alguna relación con el Alto Putumayo, ¿sí? Con otros pueblos, como por ejemplo los Kamsha del Alto Putumayo o los mismos Inga, o ahí cerquita los Macaguaje o otros pueblos. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Obviamente, não sei se entendi totalmente. Era pergunta sobre o... Ah, sim, claro. Desculpe, sim. Pues mi pregunta es, digamos, si tenemos en cuenta las transformaciones que ha tenido el pueblo Siona y la práctica del chamanismo, y viendo que ellos, o sea, ahí está el mundo visible y el mundo invisible, y que, o sea, estuvimos hablando de todas las transformaciones del mundo visible, me genera la inquietud qué ha pasado con el mundo invisible. ¿También ha tenido transformaciones? ¿Ellos las perciben o qué ha pasado con el mundo invisible? Yo tengo una pregunta referente a, no me queda muy claro aún, la profesora comentó que existe una noción de salud colectiva en la comunidad Siona. Asumo yo que el yagé es una de las maneras en las que se aborda la salud, en cómo se sana y en el cómo se vive bien en comunidad, en el colectivo. Estas prácticas de consumo de enteógenos, como lo son en el yagé, y la implementación de una ley 100 y bueno, el actual sistema de salud que tiene Colombia, ¿cómo podría llegar a integrarse este tipo de prácticas, hablando de un tipo de salud intercultural? Bueno, a primeira pergunta é mais fácil. Los siones sempre trocaram, cambiaram suas pintas com outros grupos, porque os chamanes tinham especialidades diferentes, eram conhecidos por várias especialidades. Então, eu tenho bastante evidência de uma rede chamânica que existia entre, não tanto com os Kamsá, apesar que foram os Kamsá, foi a razão que eu fui para o Siona, pero entre os pueblos de Cofán, de Macaguaje, pero os Macaguajes quase todos desapareceram em enfermidades nos anos 50. Os Ingas, durante muito tempo, não, agora sim. Hoje com o Shuar, pero o Shuar estavam lejos e considerado infieles nos anos 70. Então, havia esta rede, que o que passou, que eu penso que expandiu. O interessante nos anos 70, quando os indígenas, os curacas del Sibundoy estão viajando pelas cidades e todo esto, e disseram para mim, aprendimos de los Siona, de los Cofán, de los enganos, que foram das razões que eu fui para os enganos. Interessante, os Siona não participavam nesta rede de curanderismo. Eu chamo uma rede
mais mestiça, indígena mestiça. Pero os Siona não estavam tão participando nisso, menos algumas curacas no Putumayo, tipo Salvador Moreno, que era cofán e filho de Cauchero. E o que passou, bom, eu acho uma coisa interessante, eu não sei se essa foi implícito em sua pergunta, mas uma coisa muito interessante é pensar o Pacho, que não hizo o aprendizagem ortodoxo como Ricardo, como os maiores que já são mortos, como ele conseguiu revitalizar o xamanismo. Esta tem porque há uma cosmologia que trata do mundo invisível, em parte, há uma cosmologia que todos compartilham. E ele tomava muito Yahé. Então, o que eu penso que Pacho foi uma figura muito extraordinária. E o que eu penso que ele conseguiu, com memória, ele vivia com essas mesmas narrativas, ele vivia com todas essas coisas e tinha a experiência. Então, para mim, o Pacho, que tomou mais com Salvador Moreno que com Arsenio, apesar que hoje em dia vão dizer que ele aprendeu de Arsenio, isso é uma revitalização do xamanismo Siona. E uma coisa muito interessante, quando eu estava em Pasto, em 91, não recordo quando, eu tomei Yahé com Taita Martín, um indígena segundo, e com um grupo de alunos de antropologia. A antropologia tem um grande papel nesse estímulo de xamanismo. E Taita Martín começou a criticar o Yahé del Tigre. Eu não entendi o que era exatamente. Depois, os alunos me contaram que tomaram com Pacho o ano anterior e que o Pacho era Yahé del Tigre e eles tinham uma visão de olho por olho com a anaconda, que era, de facto, uma visão, uma pinta muito comum entre os Siona quando tu estavas aprendendo a tomar Yahé. Então, foi muito interessante. Mas, eles todavia estão mostrando a pinta, porque eles tinham pintas específicas que eles eram características. Então, nesse sentido, eu penso que o que passou é que esta rede expandiu e mudou, mas a rede sempre existia. O xamanismo sempre estava em transformação. O mundo invisível, o rito que participei com Filinto, que era com não indígenas e vários enganos, foi muito diferente dos rituais, com muitos mais elementos católicos, muito mais espanhol, muito menos de las canções em Siona, porque Filinto teve um derrame, onde foi Carolina, minha tradutora? Derrame? 2 anos anterior, então ele estava liderando a cerimônia, mas foram os 2 filhos que não falam muito bem e não conhecem bem as canções. Eu não posso dizer, agora Lucas pode responder, porque tu tomas bastante com o Siona, não? Então, pode ser que ele pode opinar sobre isso. E o sistema de saúde intercultural e bem viver. Eu trabalho com política de saúde em Brasil. O Brasil tem um sistema muito diferente que Colômbia, que tem um sistema centralizado que está com o objetivo de oferecer atenção primária a todas as comunidades indígenas, todas as terras indígenas, e com bastante financiamento, mais per capita que têm os blancos, e há aumentado bastante os serviços de saúde primário, com toda a ideia que saúde primária pode atender 70% dos problemas de saúde. O sistema tem a filosofia que é atenção diferenciada, que quer dizer que vai incorporar ou articular com práticas indígenas, mas não acontece, porque de facto é um sistema biomédico. Em alguns experimentos há coisas muito interessantes, mas em geral não consegue. Ao mesmo tempo, os indígenas articulam.
Os indígenas sempre estão articulando, utilizando seus saberes e suas práticas de autotensão para decidir onde vão. Se vão para o Curaca, se vão para não sei o quê. Em Brasil, eu prefiro que os profissionais de medicina eram que entenderam muito melhor seus limites de práticas, em vez de pensar que eles podiam abarcar todos os assuntos espirituais e ecológicos que os taitas, os curacas, abarcaram. Ao mesmo tempo, há questões estruturais que nenhum sistema de saúde vai resolver. Malnutrição, a violência, doenças, enfermidades tipo diabetes, enfermidades de transição, que de fato são produtos da situação indígena, da situação do indígena no país. Então, eu não sei, eu quero meio assim, não muito claro se eu penso que nós devemos pensar um sistema que parte de nós que vai tomar conta do bem-estar quando nós apoiamos o sistema capitalista. Então, não sei. Eu vejo muito mais o problema que os médicos são hierárquicos, são intolerantes, que são autoritários, mas os indígenas o tempo inteiro estão autônomos, eles vão para aqui, vão para lá, não estão em controle, apesar que os médicos gostariam de controlar. Então, não sei, é uma pergunta muito complicada, muito complicada. E não são iguais os sistemas. Este bem-estar que eu falei, que eu não hice uma grande discussão sobre os conceitos e como isso funcionava, não é análogo à biomedicina. E eu penso que temos que reconhecer isto, que são conceitos muito diferentes. Essa será, que não é uma resposta, mas mais ou menos minhas confusões nesse momento. Tem mais um lá? Buenas tardes. Una pregunta muy sencilla. El papel de la mujer, Xiona, en la época que estuviste, en los años 70, hubo indígenas curacas, alguna historia particular, de pronto escondida, porque digamos las mujeres sionas o mujeres indígenas siempre fueron como aisladas de ese papel. De pronto nos podrías contar algo. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de la política. Pues usted habla de que el chamán en la comunidad xiona tiene una importancia transversal a todos los ejes de la vida, desde las decisiones que se toman para cualquier movimiento, la comunidad y demás. No sé si ustedes de pronto habrán indagado sobre algún cambio en el sistema político democrático que pueda incluir estas figuras de comunidades, pues que no están en la misma consonancia de lanzarse como un candidato político que deba tener unas ciertas características, sino que en este caso sería una figura política diferente, creo yo. Entonces no sé si usted quizás piense en que, no sé, en algún tipo de forma de articular esta autoridad para las comunidades con el sistema democrático, que es en donde yo veo que entra lo de la antropología política. Hola, yo quería pedirle que nos contara, bueno, no tengo ni idea, que nos contara un poquito más acerca de en qué consistían las guerras chamánicas que ubicó como en la década de los 50. ¿Sí entendí bien? Las guerras, sí. Sí, sí. Es que me costó un poquito. Sí. Bueno, la cuestión del papel de la mujer es que la mujer tenía un papel complementario al hombre. En los años 70 la mujer era mucho respetada. Las familias xiona hay varias etnografías sobre género y
mulheres tucanos, do Bilhei, Irene Bilhei, depois Luísa Elvira Belaunde, que trabalham mais especificamente sobre a questão da mulher. Pero, de facto, a mulher na comunidade indígena recebia bastante respeito. O que eu senti foi a questão de as mulheres não queriam ser homens, porque eles eram as especialistas das ervas, eles tinham o papel de cuidar. Havia muitos mitos e narrativas que falavam esta, e las relaciones de los casales foi muito bonito. Tienen histórias de mulheres, uma vez que passaram menopausa, começaram a tomar yahé e vieram chamanes, e que de facto, com os anos 70, com 70 anos de idade, cresceu todo novo juego de dientes, que tinha tanto poder. E Maria Susana Cipoletti indica que quando ela estava fazendo com Luciana Sequoia em Equador, nos anos 80, ela conta de chamán mulher. Pero eu penso, às vezes, temos que ter muito cuidado de fazer nossas questões de gênero sobre populações que têm relações de gênero que não estão girando sobre mesmos problemáticos de poder e poder econômico e essas questões. E o que eu pensei interessante é que as mulheres não tinham interesse em nascer. Não queriam ser governador. Eu estava presente com eleições para governador. Eu não vejo apontado por uma mulher. Nós não queremos ser, no sentido. Então, foi uma situação. Tem outras situações, muitas em Valpés que eu passei, que as mulheres eram escravas, vendidas trocadas quando eram adolescentes. Eu passei um tempo em uma situação totalmente diferente, mas os tucanos ocidentais têm relações muito amorosas com as famílias. É muito. Eu não sei se tu sentes isso, Lucas, mas eu adoro a maneira que tratam suas crianças e tudo. Eu não sei se isso ha mudado não, com a questão da urbanização, mas as relações em geral foram tranquilas. E as mulheres que sofreram mais eram mulheres que casaram com brancos, ou que saíram da comunidade. Não sei se eu entendi totalmente a questão sobre os políticos indígenas, porque eu não penso que os indígenas, as autoridades tradicionais, regressaram a ter todo o papel tão totalizante que tinha o cacique Curaca, se existia em algum momento, mas eles contam que existia, e que, de facto, as comunidades Siona, historicamente, desde os arquivos coloniais, falam de grupos que vivem em comunidades pequenas com bastante tendência para faccionalismo. Então, não podemos falar de uma comunidade Siona nesse sentido, porque eles têm uma identidade, mas ao mesmo tempo há muitas facções entre as comunidades. E eu não sei, eu não captei bem o aspecto sobre a questão da democracia, de responder, porque não sei, eu sei que em Brasil, que tenho mais experiência observando as lideranças políticas e tudo isso, e que frequentemente o sistema democrático é tão diferente que do processo político indígena, que era bastante abuso e era bastante mal entendimento. Eu não escrevi sua pergunta. Tu pode me dar umas poucas palavras para eu recordar? As guerras xamânicas. Não, o que tenho em las narrativas, eu estou querendo examinar esta mais especificamente, é que eu só queria responder
a primeira parte de sua pergunta ligada com ela, porque performance é um conceito antropológico, não é teatro. E um grande problema quando nós usamos performance é que as pessoas pensam que não é verdadeiro o que as pessoas estão fazendo. Eu penso que tu pensa que eu estou dizendo isto. Eu não estou dizendo isto. Agora, o que eu hice com esta palestra, eu não trabalhei muito com a questão das viagens para o outro lado do mundo, porque o que eu estou querendo trabalhar é muito mais uma situação social política e transformações que acontecem em sistemas que nós pensamos que são primordiais, pero transformaram antes da chegada dos espanhóis. Eu penso que os espanhóis eram um grande impulso, e hoje em dia há que ter mais impulso todavia, com todo o contato, pero, então, nesse sentido, eu não sei, eu estou usando para enfatizar como os senhores são conscientes de se mostrar para o outro quem eles pensam que são. Eu usei este conceito porque o conceito um pouco diferente de ritual, que normalmente não mira muito o contexto, é que eu estou dizendo que as pessoas se mostram diferentes em contextos diferentes e que os contextos também fazem influência em eles, né? Agora, eu quero dizer que o xamanismo como fenômeno, que não é uma discussão que eu queria discutir aqui, mas muito complicado, é uma palavra também antropológica. E muitos vão dizer que nós inventamos, e que esta hoje em dia é parte do vocabulário comum. Agora, que existia técnicas de entrar no invisível, que podemos pensar isso como o inconsciente, ou pensamos como outras forças invisíveis no mundo, que os indígenas em todas as Américas tinham técnicas para fazer isso, mas não todos são iguais. E as plantas, as substâncias não são centrais necessariamente. Essas que eu penso interessante. Há grupos que só com sonhos, que aprendem como guiar sonho, que aprendem a fazer essas mesmas viagens, essas mesmas experiências. Então, nesse sentido, eu recuo um pouco de pensar que é tão importante a planta. Como o oceano foi importante, mas o oceano não a planta possibilitava eles aprender, mas não foi a planta que era o conhecimento. Hoje em dia é pensado muito mais que a planta dá o conhecimento. São cambios que acontecem. Pero não sei se isso ajudou um pouco, porque eu uso a palavra performance, porque eu estou tratando de mostrar como os profissionais se mostravam para os outros. Como eles sabem que estão mostrando. Não quer dizer que é falso, em nenhum momento. Bueno, então, você que falou de performance e a incorporação de... Sim, eu não dediquei muito tempo nisto, mas incorporaram aspectos de outros grupos. Eu penso sempre, mas quando começaram a entrar nesse curanderismo mais regional, cambiou muito. Os instrumentos, as raízes católicas que nasciam, não existiam antes. Vários elementos que, de fato, são... porque fazem parte. As pessoas entram em diálogo e têm expectativas em comum de o que é um ritual de Yahé e começam a aparecer muito mais. Nesse sentido, eu penso que a distintividade siona se perdeu um pouco. Se vamos dizer, foi as canções, as pintas específicas, as expressões artísticas específicas, essas se cambiaram. Eu penso que o xamanismo é mais regional. Eu não tenho suficiente experiência em investigações para ir muito mais
profundo nesse assunto. É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que eu queria pessoas que estão estudando mais em profundo as tomas de Yahweh. Como são as canções? Quais são as canções? Que estão invocando? Estão guiando, porque Luciana, ele chama, vamos para tal domínio. Ia preparar, ia curar o Yahweh para isto, ia cantar para isto, e a pessoa ia seguir. Claro que quando tomei com os não indígenas, todo mundo entrava em seu próprio viagem. Não era viagem coletivo. Eu não posso dizer, não tenho a experiência, mas essa é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. E que me motivações? Não, eu penso destino, que me levou para o Brasil também, destino. Não, eu penso que hacemos as investigações mais interessantes como antropólogos, são coisas que são muito perto do coração. E com 11 anos, eu falei com minha madre que eu ia bajar o rio Amazonas. E minha madre falou, está bem. E aí estudamos os sacrifícios dos aztecas. E eu quedei assim, fascinado com os rituais. Aí eu quero estudar assim. E foi interessante, com 26 anos, eu barrando em uma canoa com um indígena, no pôr do sol. Teve experiência, cheguei. Pero não, eram motivações bem personais. Que também é interessante acompanhar todos esses anos, né? Muitos anos acompanhando, vendo como as coisas cambiam. Bueno, graças, agradeço sua paciência.